Bahia, Bahia de todos os santos, mandarás teus filhos lutar numa guerra que não é tua? Uma guerra que acontecia no sul do país e que se chamava Guerra dos Farrapos? Foi justamente esse questionamento que levou os baianos, em 1837, a fazer uma revolta, transformando a Bahia numa república independente, a República Baianense. Revolta essa que entrou para a história com o nome de Sabe Nada, nome que remete a seu principal líder. E que hoje, exatamente hoje, dia 6 de novembro de 2020, está completando 183 anos. E é dessa revolta que nós vamos falar agora, no canal JRS, com muita história para contar. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber as nossas notificações. E assim você contribui com esse trabalho de divulgação histórica, que é feito com muito zelo e carinho por você que está nos assistindo. Feito isso, vamos à nossa história de hoje. A província da Bahia sempre foi uma província revoltosa. Desde os tempos da colônia, quando, em 1798, os baianos fizeram a Conjuração Baiana, também chamada de Revolta dos Alfaiates ou Revolta de Búzios. Ainda no ano da independência, em 1822, os baianos também fizeram outra revolta, colocando a Bahia como independente, mesmo antes do Brasil. Essa revolta não durou muito tempo. De 1822 até 1823, a Bahia foi palco da Guerra pela Independência, que teve episódios épicos, como, por exemplo, a Batalha de Pirajá, e também a participação de mulheres, como Maria Quitéria de Jesus Medeiros, Soldado Medeiros, ou da Negra Felipa. Isso nós já contamos aqui num dos episódios do canal Muita História para Contar, que você pode procurar nos nossos vídeos. Se você acha que parou por aí, em 1835, uma revolta de escravos que praticavam islamismo, que tinham domínio da escrita, fizeram Salvador parar por alguns dias, a chamada Revolta dos Escravos Malês, que foi reprimida com muita violência. É nesse clima que nós chegamos até 1837. O Brasil vivia naquela época o período regencial, e várias revoltas pipocavam em várias províncias. Dentre elas, a Guerra dos Farrapos, que começou em 1835 e que foi a maior guerra civil brasileira. Por que estou falando da Guerra dos Farrapos? Porque foi justamente da Guerra dos Farrapos que migrou um cara chamado Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira, que viria a ser o principal articulador de uma revolta que aconteceu em 1837 e que levou justamente o nome de Sabe Nada, o nome do seu principal articulador. A Sabe Nada, gente, ela aconteceu porque, nessa época, o governo regencial havia determinado uma lei que obrigava as pessoas a recrutarem soldados para mandar lutar contra os rebeldes que estavam na revolta da Farroupilha. Coisa essa que os baianos se colocaram contra. Afinal de contas, por que mandar seus próprios filhos lutarem numa guerra que não era deles? E na madrugada do dia 6 de novembro de 1837, Francisco Sabino, juntamente com outras pessoas, conseguiram tomar alguns pontos importantes da Bahia e transformar a Bahia numa república independente, a chamada República Baianense. Com um detalhe, essa república ela tinha um caráter provisório, ou seja, a própria ata, assinada por 104 pessoas, ela deixava muito claro que a República Baianense só duraria até a maioridade, até que Dom Pedro II atingisse a maioridade e assumisse como novo imperador brasileiro. Era uma república provisória, por assim dizer. É bom lembrar que a Sabe Nada, ela não teve o alcance popular que outras revoltas baianas tiveram, como, por exemplo, a Revolta dos Malês ou a Conjuração Baiana. Por quê? Porque ela foi uma revolta da classe média, pela classe média e para a classe média. É por isso que a revolta ela não consegue envolver boa parte da população soteropolitana. E mais ainda, não conseguiu apoio dos poderosos senhores de engenho que viviam na região do Recôncavo Baiano. E é justamente esses senhores de engenho que vão fazer a contraofensiva
a República Baianense, que ficou restrita à cidade de Salvador. Essa guerra ela durou muito pouco tempo, pelo menos uns 3 a 4 meses. E foi fatal para as pessoas que participaram da Sabinada. Por quê? Durante meses, Salvador ficou sitiada. Não recebia, quem estava dentro da cidade de Salvador não conseguia sair, mas também não conseguiam receber alimentos, receber provisões. Embora, é claro, que esse cerco fosse rompido esporadicamente. Mas o fato é que os baianenses, os soteropolitanos, não conseguiram sustentar a revolta por muito tempo. Acabaram sendo sufocados por forças que vieram, em sua maioria, apoiada pelos ricos senhores do recôncavo baiano. A Sabinada acabou sendo sufocada. E quando a gente fala sufocada em termos de revoltas regenciais, a gente está querendo dizer que houve atos de violência, houve mortes e houveram condenações. Só para vocês terem ideia, eu vou pegar aqui alguns números da Sabinada. 2.989 revoltosos acabaram sendo presos. Destes, dentre as pessoas que participaram da revolta, 1.258 pessoas acabaram morrendo. Isso segundo documentos da época, que contabilizaram o número de sepultamentos. 160 casas foram incendiadas. Do lado dos combatentes, houveram 700 mortes. A revolta durou 4 meses e terminou exatamente no dia 15 de março de 1838. Detalhe, várias prisões foram decretadas, inclusive com condenações à morte. O próprio Francisco Sabino, tá? O líder da revolta, ele foi condenado à morte. A sorte deles é que o processo se arrastou por muitos anos e aí, em 1840, nós tivemos o quê? A antecipação da maioridade de Dom Pedro II. E aí, vários desses líderes acabaram sendo perdoados ou tiveram suas penas comutadas, ou seja, mudadas para penas, por exemplo, de decreto. Decreto tanto perpétuo ou decreto temporário. A revolta da Sabinada, gente, ela não conseguiu, como eu já falei aqui no vídeo, sublevar a população pobre de Salvador, em sua maioria formada por negros, por escravos e também por libertos. Há quem diga que essa participação ela teria sido pouco estudada ou negligenciada pela historiografia oficial, mas isso é coisa que ainda deve ser estudada e que vai levar um bom tempo até que a gente saiba se é verdadeiro ou não. O que se tem até agora é que a Sabinada não tinha nenhum projeto político, por exemplo, para que se fizesse a libertação dos escravos. Ou seja, uma revolta da classe média pela classe média e para a classe média. E que hoje, exatamente hoje, está completando 183 anos. Pois é, minha gente, essa é a história da Sabinada, a revolta do médico Francisco Álvares Sabino da Rocha Vieira, que conseguiu fazer com que a cidade de Salvador, ou melhor, parte da província de Salvador, ficasse independente do Brasil. Uma independência que durou apenas 4 meses, a República Baianense. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem em paz, com muita história para contar. Tchau, minha gente.